Sejam muito bem-vindos, meus amigos e minhas amigas. Fazia tempo que eu não fazia nenhum vídeo aqui para o canal. Eu resolvi hoje fazer um vídeo rápido. Quer dizer, eu acredito que vai ser um vídeo rápido. E eu, na realidade, nem preparei muito cenário. Eu tô aqui no nosso escritório, aqui em casa. Pode ver que o cenário são as cortinas. Eu nem tive tempo de arrumar o chroma key nem nada. Mas eu queria fazer um vídeo só para não deixar o canal muito tempo desatualizado. E sobre o que eu iria falar. Essa era a grande dúvida. Porque nos últimos tempos eu assisti vários filmes, joguei vários jogos, li muita coisa boa, tô acompanhando muitas séries boas e surgiu essa dúvida sobre o que falar. Lembrei então que passou no final do ano passado, no início desse ano, final do ano passado não lembro, mas passou no meu radar um filme que eu queria ter feito vídeo, acabei não fazendo, que foi Rambo 5. Eu sou muito próximo a essa franquia, na realidade as duas franquias de maior sucesso do Sylvester Stallone, Rambo e Rocky, me agradam muito, principalmente o Rocky Balboa, que para mim é um baita exemplo de superação. Pretendo falar mais sobre ele no canal futuramente. Mas, especificamente falando de Rambo, é uma franquia que me marcou muito. Quando eu era criança assisti o desenho, assisti os filmes também. E foi uma franquia que meio que perdeu o controle em termos de caminhos que acabou tomando. Os rumos que a franquia tomou no cinema foi uma coisa meio que... De repente, não sei se eram esses os planos iniciais do pessoal que desenvolveu o filme. O primeiro Rambo é baseado num livro do David Morrell, que fala, na realidade ele é um drama, que ele fala sobre a volta dos veteranos do Vietnã para um país que não os aceitava mais. Assim como, por exemplo, os veteranos lá da Segunda Guerra Mundial foram recebidos como heróis, os veteranos do Vietnã foram recebidos como párias da sociedade. E o primeiro... Tanto o livro, né, quanto o primeiro filme falava muito a respeito disso. Tinha cenas de ação, tinha todo o envolvimento com o personagem, mas o foco principal era esse. O livro tem um antagonismo muito forte, até acredito que maior do que a gente vê no filme, do policial, do xerife da cidade com o Rambo. O policial meio que inveja o Rambo, porque o policial participou da Guerra da Coreia, uma guerra que não foi muito comentada e tal, e ele meio que inveja o Rambo, talvez pela juventude do Rambo, pelas coisas que os veteranos do Vietnã passaram. Então ele tem um antagonismo muito forte também nesse sentido. No filme não mostra tanto essa questão. O filme coloca o Rambo de fato como um herói. No livro, o Rambo mata pessoas, o Rambo tem outras atitudes. Talvez não colocariam ele diretamente como um herói. Vou dar um spoiler aqui, mas é um spoiler de um livro mais antigo, né? Enfim, estejam alertados sobre o spoiler. Mas no final da obra do livro, o Rambo morre. O Rambo é morto pelo Coronel Troutman, o que não acontece no filme. No filme, os desenvolvedores, os produtores viram a chance que eles tinham na mão, boa parte disso com certeza por conta do carisma do Sylvester Stallone, e resolveram não matar o personagem. E voltou ainda nos anos 80 em Rambo 2, uma história totalmente original, que de início tinha sido roteirizada pelo James Cameron, aí deu meio que uma discussão entre ele e o Stallone mudou um monte de coisa do roteiro que o James Cameron tinha feito. O David Morrell, não sei se era a ideia dele fazer uma continuação, obviamente acredito que não, por conta que se ele matou o personagem dele no primeiro livro, ele não queria trazer o personagem de volta, mas a gente sabe, né, money talks, né, dinheiro sempre, para muitas pessoas, fala mais alto, então ele acabou escrevendo uma continuação, acabou escrevendo o segundo filme, ele acabou escrevendo o segundo livro, né, transformou aquele roteiro daquele filme num livro, e assim também ele fez no terceiro, no Rambo 13, ele também transformou em livro, né? A história do segundo filme, ela é uma história mais de espionagem, o Rambo ganha uma nova chance de ter o perdão pelos seus atos lá do primeiro filme, contanto que ele fosse numa missão até o Vietnã, fotografar os antigos campos de concentração vietcongs, provando que não existem soldados americanos ainda no Vietnã. O que acontece, ele chega lá e prova que existem ainda soldados presos, depois de décadas ainda estão lá presos. Um roteiro muito parecido com o primeiro filme do Braddock, do Chuck Norris, que também gosto bastante da trilogia Braddock. Então, Braddock 1 e Rambo 2 têm um roteiro muito parecido. E ele chega lá, ele não consegue deixar os americanos lá, os soldados, ele tem toda aquela questão de querer trazer eles de volta. O governo, quando vê, os militares, quando vê que aquilo ali fugiu do controle, resolvem deixar o Rambo lá, porque tipo pensam, não, vamos matar esse cara aqui junto com os prisioneiros americanos. No final das contas, a gente não vai precisar se explicar para ninguém. O que dá errado, né? E o Rambo consegue, por conta própria, sair de lá junto com os prisioneiros e acaba, né, conseguindo salvar toda aquela galera. Já em Rambo 3,
Ele tá lá na Tailândia, vivendo como um nômade, vivendo num templo. Ele recebe novamente a visita do Coronel Trautmann, dessa vez para ir até o Afeganistão ajudar as tribos ali que estão guerreando contra os russos. Olha que ironia, né? Depois, 20, 30 anos depois, os Estados Unidos bombardearam aquele local. Eles foram os vilões daquela história. Mas ali, então, ainda nos anos 80, eles são os mocinhos, né? O pessoal que ajuda o pessoal do Afeganistão ali, os guerreiros, os beduínos, né? E o Rambo não aceita, o Coronel Trautmann vai por conta própria, mas como já tá um cara numa idade mais ou menos avançada, dá ruim, ele acaba ficando preso lá numa fortaleza, ele acaba sendo prisioneiro dos russos, é torturado, etc. O Rambo descobre isso, né? Fica sabendo disso e vai, então, para o deserto salvar o Coronel Trautmann. Aí a gente teve depois um hiato muito grande, e logo em 2008 a gente teve Rambo 4, que eu fui assistir no cinema, acho que, se eu não me engano, com o meu primeiro salário de quando eu comecei a trabalhar, eu comecei no mercado de trabalho, meu primeiro salário foi quando estreou Rambo 4 e eu fui assistir. Eu gostei muito do filme, até hoje é um filme que eu reassisti, e é um filme que envelheceu muito bem. A estética é outra, com certeza. A violência é maior, mas de acordo com o próprio Sylvester Stallone, ele só ajustou para a violência da época, né? O que era violento nos anos 80, talvez nos anos 2000 já não fosse mais tanto. Então ele ajustou para a violência e o choque da época, né? Então, dessa vez a gente tem o personagem na Birmânia, 20 e poucos anos depois, vivendo novamente como um nômade. Ele recebe a visita de um grupo de missionários que querem subir um rio para ir levar a Bíblia lá pro pessoal de umas vilas lá que estão sendo atacados por milícias, né? O Rambo disse que isso é uma bobagem, que isso, enfim, todo mundo vê que isso é uma bobagem, né? Não iria funcionar, ia dar ruim. O pessoal duvida dele, ele leva, e depois ele fica sabendo, vem um padre, comenta com ele, inclusive, que os missionários acabaram sendo sequestrados. Ele começa a entrar em conflitos internos, ele lembra de situações que ocorreram no passado, ele tem essa coisa muito forte dentro dele de querer ajudar as pessoas, de querer salvar as pessoas. Ele resolve ir. A igreja contrata um grupo de mercenários, e até onde eu sei, inicialmente a ideia do Stallone era fazer, a ideia do The Expendables, né, do Mercenários, era fazer no Rambo 4, então esse grupo ia ser integrado por atores famosos, mas acabou não dando certo na época. Mercenários veio a ser feito só 2 anos depois, mas ali então é um grupo de mercenários com atores mais ou menos desconhecidos. Eles sobem o rio, vão lá, conseguem libertar o pessoal, cenas de ação muito bem feitas, cenas de tiroteio, cenas de conflito muito bem feitas. Realmente Rambo 4 pra mim é um dos melhores, sem dúvida nenhuma, é um dos meus preferidos. Aí, ano passado a gente teve, 11 anos depois a gente teve Rambo 5. Um filme que, desde o início, quando eu vi os primeiros trailers, eu pensei, cara, é tipo Indiana Jones, o Reino da Caveira de Cristal. É um bom filme? É um bom filme. É necessário? Talvez não seja necessário, entendeu? Talvez não seja o filme certo de se fazer, porque o Rambo 4 termina muito bem. Ele teve um fechamento, ele conseguiu voltar para casa. Eu penso assim, deixem o Rambo descansar. Mas não foi isso que aconteceu. O Stallone tem essa característica de ser muito apegado aos personagens dele, principalmente Rocky e Rambo. E, enfim, a gente tem agora o Rambo do faroeste, o Rambo Rei do Gado. Tem poucas características do que a gente lembra do Rambo, como, por exemplo, ele usa facas, né? Ele tem essa coisa de querer proteger as pessoas, proteger os fracos e oprimidos, como o Rambo tem. E, até onde eu lembro, são essas as características que a gente tem do personagem. Pra falar a verdade, o Stallone poderia ter feito aquele mesmo filme com qualquer outro personagem, ou colocando qualquer outro nome naquele personagem, que o filme funcionaria do mesmo jeito. Então, até por conta disso que eu acho que não deveria se chamar Rambo 5. Mas enfim, né? É o que é, não tem como a gente mudar. Nessa história, ele está vivendo no rancho da família dele, onde ele chega no final do 4. Lá ele vive com uma senhora, que é ajudante dele ali na fazenda, é uma grande amiga. E a neta dela, ele tem como uma filha, como uma neta. Ele gosta muito da menina, ajuda a menina desde que ela era pequena e tal. E desde o início do filme a gente vê meio essa coisa de tragédia anunciada. A menina quer conhecer o mundo lá fora, o Rambo é um pai meio possessivo, meio super protetor, então ele fica naquela coisa, não vá, não sei o que e tal.
se irá se machucar, o mundo lá fora, né? Um lugar bonito e tal, não sei o quê. Mas a menina pega e vai. Ela vai e, por conta de uma coleguinha invejosa lá, ela acaba caindo nas mãos de um cartel. Pessoal que, além de traficar drogas, lida com prostituição. Ela cai nas mãos desse cartel. O Rambo fica sabendo disso e acontece o que a gente espera num filme do Rambo. O Rambo vai atrás para salvar ela. O filme tem um tom muito parecido com o Busca Implacável, tem bem essa pegada, uma pegada mais urbana, o que não tinha nos outros filmes, né? Com exceção do primeiro, claro, mas acho que o primeiro e o 5 são os que têm essa pegada urbana, de conflito dentro, no meio de prédios e etc. E o Rambo vai até lá. E falando propriamente do filme, né? Para começar, o Rambo tá de cabelo curto, esqueci de falar isso, que o Rambo tem cabelo comprido e a faixinha, a famosa faixinha do Rambo. Nesse filme ele não tem, ele tá com cabelo curto e com um chapéu de cowboy. Mas brincadeiras à parte, ele vai até lá para salvar a menina. Dá ruim, eles acabam quase matando ele. Depois ele faz amizade com uma policial, a policial comenta também que passou por um drama parecido com o dele. Aí o Rambo resolve, né, tocar fogo no parquinho. Ele mata o irmão do traficante principal numa forma muito sanguinolenta. Eu tenho, com toda certeza, eu digo que o Rambo 5 é o mais violento de todos eles. É quase que um slasher. O Rambo tá quase o Jason nesse... Acho que o Jason passa vergonha perto do Rambo nesse filme. Porque a cena que ele mata o irmão do traficante, inclusive esse irmão é o cara que cuida de sequestrar as meninas pra prostituição e tal. A gente não vê exatamente ele matando, a gente vê ele chegando na casa do cara. E no outro dia a polícia lá, no outro dia de manhã, o traficante chegando, né? O que aconteceu com meu irmão, aquela coisa toda. E a gente vê o cara simplesmente o corpo do cara na cama, sem cabeça e com uma faca no peito, com a foto da menina. E depois mostra o Rambo na estrada, lá né, com a caminhoneta dele, jogando a cabeça do cara pra fora do carro. Então a gente percebe, cara, o Stallone parece que tá num nível de raiva nesse filme, assim, muito grande. Acho que aquela coisa do bandido bom, bandido morto, tá num nível, assim, fora do normal. Eu acho que foi a catarse dele por não ter conseguido fazer o remake de Desejo de Matar, quem acabou fazendo foi o Bruce Willis. Acho que a catarse dele foi Rambo 5, porque ele tá trucidando os bandidos sem dó nem piedade. Então, como eu disse, ele parece um assassino de filme slasher, assim, sabe? Aí os caras vão atrás dele, ele atrai os caras, e o filme é bem simples, praticamente é só isso, ele atrai os caras pra fazenda. Aqui tem o spoiler, estejam avisados. Mas atraindo os caras pra fazenda, ele encheu a fazenda de armadilhas. A avó da menina não tá mais lá, ela fugiu, foi pra casa de uma amiga. Então ele encheu a fazenda de armadilhas, a fazenda tá cheia de túneis por baixo. E pra mim, como fã de filme de ação, como fã de filme de terror, esse é o ponto alto do filme. Porque, assim, ó, é um festival de matança, é uma chacina fora do normal, é uma sanguinolência muito louca e que realmente qualquer personagem que ele colocasse ali daria pra fazer cenas desse tipo, como ele fez, né? Basicamente, aquela bandidada toda entra na fazenda, ele explode parte do chão, já manda uma galera pros ares ali, o pessoal entra atrás dele nos túneis. Cara, é um festival de matança atrás do outro. O pessoal comparou com Esqueceram de Mim e a comparação é muito justa. Ele nesse filme e o Macaulay Culkin no Esqueceram de Mim, eles representam o terror de qualquer assaltante, de qualquer cara que vai entrar numa casa pra roubar, porque ele trucida com aqueles bandidos. E armadilhas assim que tu fica pensando, cara, quem que tem essas imaginações? Eu digo quem que tem, me refiro aos roteiristas, né? Quem que tem ideias pra fazer essas armadilhas, porque é uns troços muito sanguinolento, mas tenho que admitir que muito bem bolado também. Uma avaliação meio mórbida da minha parte, eu sei, mas não há como negar que são armadilhas muito bem boladas. E, como eu disse, né, vou dar spoiler, por fim, a menina morre, né, a menina acaba morrendo, o Rambo esculacha com todo mundo, daquela bandidada, ele vira do avesso aqueles caras. E o final, cara, o último bandido, o outro chefe da quadrilha, ele mata de uma maneira muito Mortal Kombat. Ele arranca o coração do cara com o cara ainda vivo. Primeiro ele prende o cara na parede com as flechas e ele arranca o coração do cara com o cara ainda vivo. Só falta o fatality do Kenan esse do Mortal Kombat. Só falta o coração sair assim, batendo, e ele ficar encarando o coração. Só faltou isso também, porque ele ficou encarando o cara. E é bem aquela coisa assim, ele encarou o cara, ele enfiou a faca e ele ficou vendo a vida
do cara ir embora, assim, no olho, assim, a gente ficou encarando. Eu fiquei pensando, meu, o Stallone tá num nível de raiva, não sei se só nesse filme ou na vida dele, sei lá, mas ele tá num nível de raiva muito alto, porque a gente consegue perceber isso no Rambo 5. Como eu disse, pessoal, é um baita entretenimento, não há como negar. Na minha opinião, é um bom filme? É um ótimo filme, não tem como dizer que não, que é um baita filme de ação. Deveria ser considerado um filme do Rambo, ou é um bom filme do Rambo? Não. Aí eu tenho que ser justo, porque pra mim, o Rambo teria que ter, de duas uma, ou ter feito só o primeiro filme e ter sido uma adaptação fiel do primeiro livro, e terminado lá, com o Rambo morrendo, etc. Ou, se fosse pra gente seguir o que foi feito até então, terminado no quarto filme. Que eu acho que deu um fechamento bacana, um fechamento bonito. Achei desnecessário essa questão de novamente ter uma donzela em perigo, que é a menina que ele adotou ali, né? Achei desnecessário ter essa donzela em perigo. Eu acho que 2020 tem pouco espaço para essa questão de donzela em perigo no filme. Ou se tiver, porque a gente também não pode deixar os roteiristas e os escritores amarrados, né? Mas se tiver esse tipo de elemento no filme, tem que ser tratado com muito respeito, com muito cuidado. E achei desnecessário ela ter morrido. Eu achei, tipo assim, eu sou fã do Charles Bronson, mas eu admito que lá no Desejo de Matar 3, 4, a gente já tava assim, tipo, cara, mais uma pessoa da família dele que morre, pô, por favor, né? Achei mais ou menos a mesma coisa aqui com o Rambo 5. Achei um trauma desnecessário pra ele. Mas como eu disse, vale como entretenimento. É isso então, pessoal. Peço a todos vocês que se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, digam nos comentários o que vocês acharam de Rambo 5, se vocês já assistiram, né? O que vocês acharam, o que vocês acharam dos outros filmes do Rambo também. Peço que vocês acessem youtube.com/cinesofia, que é o outro projeto que eu tenho junto com meu amigo Rafael Alves. E é isso. Fiquem todos com Deus e até a vista. Valeu!